Não nasci com vocação divina. Cresci em uma casa barulhenta, em um bairro simples, entre gritos de brigas e orações sussurradas ao pé da cama. Minha mãe dizia que Deus era a única coisa que ninguém podia tirar da gente, e talvez por isso, ainda criança, aprendi a conversar com ele no escuro, quando o medo tomava conta de mim. Na adolescência, me afastei da fé. Me apaixonei, errei, confiei em quem não devia. Fui enganada mais de uma vez. Vi amigas engravidarem, vi pais abandonando filhos, vi gente boa sofrer por causas que nem entendia. Aos poucos, o mundo foi perdendo brilho, e meu coração, a esperança. Foi então que, aos 22 anos, entrei pela primeira vez no convento não como visitante, mas como alguém que buscava refúgio. Lembro do cheiro de incenso, da pedra fria no chão, dos sorrisos suaves das irmãs. Lá dentro, havia uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Um silêncio sagrado. Um espaço onde os gritos do mundo não entravam. Decidi ficar. Não foi uma escolha imposta. Ninguém me forçou. Ao contrário, minha família achou que eu estava fugindo. Talvez estivesse mesmo. Mas o que eles não entendiam, e o que eu demorei a aceitar, é que fugir, às vezes, é o primeiro passo para se reencontrar. No início, eu me sentia leve. Dormia tranquila, ajudava na horta, cantava nos cultos da manhã. Meu corpo parecia limpo, minha mente silenciosa. Mas o coração, o coração é outra história. Ele não esquece tão fácil. Nem sempre obedece às regras. E mesmo atrás dos muros do convento, mesmo vestida de branco, mesmo chamando Deus todas as manhãs, eu ainda era humana. Com lembranças. Com desejos. Com dúvidas que não desapareciam só porque escolhi a fé. Durante as madrugadas frias, deitava na minha pequena cama e sentia o peso de tudo que havia deixado para trás. Rostos, vozes, toques. Algumas memórias doíam. Outras aqueciam. Mas todas queimavam em silêncio, como brasas escondidas sob o hábito. Aprendi que ser freira não é esquecer o mundo. É enfrentá-lo de outro jeito. E foi nesse equilíbrio frágil entre fé e fragilidade que construí minha nova vida. Mas eu não fazia ideia do que ainda estava por vir, nem de quem o destino colocaria outra vez no meu caminho. Muito menos que um dia, eu amaria de novo, com mais intensidade do que jamais amei. E que esse amor me colocaria à prova como nunca antes. O sol já começava a desaparecer por trás das montanhas quando ouvi batidas leves na grande porta de madeira do convento. Era raro alguém nos procurar àquela hora, e ainda mais incomum que batessem com tanta delicadeza. Abri a porta com cautela, e ali estava ele. Um homem, sujo, ferido, com os olhos cansados de quem já havia perdido quase tudo. O sangue seco em sua testa e a roupa rasgada indicavam que algo grave tinha acontecido. Mas o que mais me chamou a atenção não foram os machucados, foi o olhar. Um olhar carregado de dor. E de histórias que ninguém ainda tinha coragem de contar. Preciso, só de um pouco de água, disse ele, com a voz rouca, quase apagada. Sem pensar, corri até a cozinha, preparei um prato simples e levei uma toalha úmida. Não era comum acolher homens dentro do convento, mas as regras se curvavam diante da misericórdia. Mãe Helena, a superiora, observou de longe, mas não disse uma palavra. Confiava em meu discernimento. Ou talvez apenas quisesse ver até onde eu iria. Seu nome era Miguel. Não contou de onde vinha nem o que o havia ferido. Falava pouco. Agradeceu, comeu devagar e logo partiu, dizendo que não queria incomodar. Mas ele voltou. Dias depois, na mesma hora, o mesmo passo hesitante. Sem ferimentos dessa vez, mas com a mesma solidão nos olhos. Trouxe um pedaço de pão seco e pediu para deixá-lo no altar, como forma de agradecimento. Aceitamos. Afinal, caridade não era só doar, era também saber receber o pouco que o outro tinha. As visitas se tornaram frequentes. Sempre no fim da tarde, sempre em silêncio. Eu observava enquanto ele orava ajoelhado, de olhos fechados, como se procurasse um Deus que talvez tivesse desistido dele. Comecei a esperar por aquelas visitas sem perceber. Quando a hora se aproximava, meu coração acelerava, e eu me odiava por isso. Não era amor. Ainda não. Era só inquietação. Miguel nunca tocou em mim. Nunca disse nada impróprio. Mas a forma como me olhava, com respeito, sim,
mas também com curiosidade. Mexia comigo de um jeito que me fazia rezar mais à noite. Comecei a me questionar se a fé que eu carregava era suficiente para conter as tempestades que o mundo ainda podia provocar em mim. Uma tarde, ele me entregou uma flor seca. Achei no caminho. Já morreu, mas ainda é bonita. Guardei como se fosse relíquia. Naquela noite, sonhei com ele. Acordei assustada, coberta de culpa, mas também com uma estranha sensação de vida correndo por dentro. Eu, que buscava a paz da clausura, começava a ouvir meu coração bater alto demais. Miguel era uma lembrança de tudo que eu tinha deixado para trás, e uma ameaça de tudo que eu poderia desejar novamente. Eu resistia, mas sentia, cada vez mais, que minha fortaleza de fé tinha brechas, e que o vento que entrava por elas tinha o nome dele. Miguel começou a falar mais. A cada visita, sua voz ganhava mais espaço, e com ela, revelações que cortavam como faca. Disse que não tinha mais família, que a vida havia levado tudo, um pedaço de cada vez. O pai morreu cedo, a mãe adoeceu e se foi, e os amigos, bom, os poucos que restavam, o esqueceram com o tempo. Eu não acredito mais em nada, confessou, com os olhos fixos no chão de pedra. Mas você é a única coisa boa que conheci em muito tempo. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um canto proibido. Eu deveria sentir pena, compaixão. Mas o que crescia em mim era mais forte, mais carnal, mais perigoso. Passei a sonhar com ele com frequência. Sonhos confusos, envoltos em véus de desejo e culpa. Acordava sempre com o coração acelerado, o rosto molhado, de suor, ou talvez de lágrimas. E, depois, vinha o ritual, joelhos no chão, orações repetidas, pedidos de perdão a um Deus que talvez já soubesse de tudo. A vida no convento seguia igual, mas dentro de mim, tudo estava mudando. A fé que antes era sólida como pedra agora tremia. Não porque eu deixasse de acreditar, mas porque o amor, ou o que eu pensava ser amor, estava roubando o centro do altar que sempre pertencia ao divino. Naquela noite, chovia forte. O vento batia nas janelas com fúria, e o trovão cortava o céu como uma confissão não dita. Fui até a capela para rezar sozinha, e lá estava ele, de pé, com os ombros encharcados e os olhos marejados. Eu precisava ver você, disse, quase sem voz. Não consegui ficar longe, não hoje. Não consegui responder. Apenas fiquei ali, parada, diante dele, com o coração em guerra. E então ele se aproximou. Sem palavras, com uma ternura que me desmontou, Miguel encostou os lábios nos meus. Um beijo leve. Quase uma pergunta. E eu, em vez de recuar, permiti. Naquele momento, o mundo silenciou. Só havia nós dois, a mulher e o homem, antes da fé, antes das promessas. Quando nos afastamos, eu tremia. Ele também. Saí correndo, sem olhar para trás. No meu quarto, me ajoelhei no chão frio, chorando em silêncio. Rezei até amanhecer. Pedi perdão. Pedi força. Mas sabia, no fundo, que já era tarde. O sentimento estava feito. Nos dias seguintes, tentei evitá-lo. Mas bastava um olhar, um toque de presença, para tudo estremecer de novo. A paixão crescia, escondida entre as paredes santas. Um pecado em silêncio. Mas vívido, pulsante. E eu, já não sabia se queria me salvar dele. Miguel continuava vindo, sempre nas horas em que ninguém mais o veria. E, com o tempo, o que era paixão começou a pesar no peito como um segredo envenenado. O que antes parecia um mistério sedutor, agora me dava calafrios. Ele sabia demais. Certa vez, mencionou o nome da Madre Superiora sem que eu nunca o tivesse dito. Noutra, comentou sobre uma freira que havia saído do convento há anos, como se tivesse lido os registros secretos da casa. Aquilo me acendeu um alerta. Comecei a observar com mais atenção, menos emoção. E quando Miguel disse que havia vivido nas ruas a vida toda, notei que suas mãos não eram de um homem sem ocupação. Tinha marcas de tinta, cicatrizes de trabalho mecânico. Um andarilho não tem esses traços. Comecei a investigar discretamente. Fui até uma pequena paróquia na cidade próxima, onde ele havia dito que dormira por um tempo. Perguntei, sem mencionar nomes, sobre um homem com as características dele. O padre hesitou. Depois chamou-me em particular. Esse homem, ele já passou por aqui.
E não é a primeira vez que usa palavras doces para se aproximar de mulheres vulneráveis. Minhas pernas quase cederam. Com alguma insistência, o padre confessou que Miguel já havia sido acusado, embora nunca formalmente condenado, por estelionato, abuso emocional, e até uma denúncia de tentativa de agressão. Fugiu antes que a polícia conseguisse localizá-lo. Voltei para o convento em choque. Chorei até não ter mais lágrimas. Não conseguia entender como tinha caído naquela armadilha. Como minha fé, minha pureza, minha entrega, haviam sido entregues a alguém como ele. Na noite seguinte, esperei que ele aparecesse. Precisamos conversar, eu disse, dura, contida. Ele percebeu o tom. Riu, mas os olhos endureceram. Descobriu, não é? Descobri quem você é de verdade. Você enganou outras mulheres. Fugiu. E agora veio atrás de mim. A máscara caiu. Miguel explodiu. E o que você esperava? Que eu fosse um anjo? O mundo me chutou. Clara. Eu sobrevivo como posso. Vocês, todas vocês, vivem num castelo de mentiras e regras. Eu só entrei no jogo. Isso não é amor, Miguel. Nunca foi. Era só carência. Uma fuga. Eu acreditei porque queria acreditar que havia algo bom em você. Ele não respondeu. Só me olhou com uma mistura de desprezo e dor. Eu não tenho nada a perder, Clara. Nada. Nem mesmo você. Essas palavras me gelaram por dentro. Respirei fundo e o mandei embora. Disse que nunca mais se aproximasse. Que Deus o perdoasse, porque eu não conseguia. Fechei a porta. Tranquei com as duas mãos. E depois desabei. Nos dias seguintes, sume. Inventei uma enfermidade. Fiquei isolada em oração e silêncio. Mas o silêncio gritava. Porque meu corpo começou a mudar. Primeiro, os enjoos. Depois, o atraso. Fiz o teste escondida, com o coração em frangalhos. 2 traços. Grávida. Miguel tinha ido embora. Mas ele havia deixado algo dentro de mim que eu jamais poderia ignorar. E agora, eu precisava decidir entre o escândalo ou a coragem. Entre o medo ou o nascimento de uma nova verdade. Eu me ajoelhei diante da madre com as mãos trêmulas e os olhos afogados. Quando as palavras saíram da minha boca, estou grávida, a sala congelou. Ela não gritou, nem sequer se moveu de imediato. Apenas me olhou, com aquela calma antiga que vem de quem já viu muitas quedas, e também muitas escolhas duras. Ninguém além de mim saberá, ela disse, por fim. Vamos proteger você, e o convento. Aquilo não soou como conforto. Soou como sentença. Nos meses seguintes, vivi como sombra dentro daquelas paredes. Uma freira mais velha, irmã Beatriz, foi designada para cuidar de mim. Ela era rígida, mas silenciosa. Trazia chás, me ensinava a esconder os sinais. Nunca julgava, mas também não consolava. Era como se apenas cumprisse uma missão. O parto foi à noite, em um quarto isolado nos fundos do convento. Sem médico. Sem registro. Só nós 3. Eu, irmã Beatriz, e a madre. Gritei em silêncio, mordi o travesseiro. Senti meu corpo se abrir e minha alma se rasgar. E então, ouvi o choro. Um choro que deveria me salvar. Mas me partiu ao meio. Eu não o peguei no colo. Não pude. A madre o levou nos braços, e eu fiquei ali, vazia, sangrando e soluçando, com a sensação de que meu coração tinha sido arrancado junto com a placenta. No dia seguinte, soube que ele havia sido entregue. Uma família distante, ligada à igreja, sem filhos. Não havia volta. Fiquei na cama por dias. Quieta. Nem oração saía mais. Não que eu tivesse perdido a fé, mas ela havia mudado. Antes, eu rezava para fugir do mundo. Agora, rezava para aguentá-lo. Não pedi perdão. Porque, no fundo, eu sabia que Deus já sabia de tudo, e me amava mesmo assim. Eu fiquei. Não fugi. Não pedi dispensa dos votos. Não desapareci. Permaneço aqui. Mas algo dentro de mim morreu. E algo novo nasceu. Um tipo de fé que não se esconde. Uma fé que não serve para fugir, mas para resistir. Porque, mesmo depois do pecado, eu ainda acredito na luz. Anos se passaram desde aquela noite silenciosa em que meu filho foi levado. O tempo não apagou, mas adormeceu a dor.
Eu permaneci no convento. Recomecei aos poucos. Ensinei música às crianças, cuidei do jardim, encontrei beleza na rotina. A cada amanhecer, o sol aquecia um pouco mais o espaço vazio que o passado deixará. Eu acreditava que a paz, enfim, tinha me encontrado. Até que ele apareceu de novo. Foi numa tarde comum, dessas em que o vento canta baixo entre as árvores e os sinos soam leves. Eu estava varrendo o pátio da frente quando vi, parado, mais magro, cabelo grisalho, olhos fundos como abismos antigos. Miguel. Meu corpo congelou por um instante. Mas não houve dor. Não houve raiva. Só um peso antigo voltando a se fazer presente, como uma carta esquecida que reaparece anos depois, amarelada. Clara. Ele disse, com a voz rouca. Eu precisava ver você. Fiquei em silêncio. O silêncio, naquele momento, era minha forma de sobrevivência. Ele continuou. Eu mudei. De verdade. Fiz tratamento. Estive preso por um tempo, depois em um centro de recuperação. Pela primeira vez, enfrentei tudo que eu era. Tudo que fiz. E cada dia eu pensei em você. E no bebê. Respirei fundo. Nosso filho está bem, eu disse. Está em boas mãos, crescendo em paz. Tem uma família que o ama, como ele merece. Miguel fechou os olhos, e lágrimas deslizaram silenciosas por seu rosto. Eu não mereço saber mais, eu sei. Só queria ter certeza de que ele existe. Que está vivo. Que eu não destruí tudo. Houve um tempo em que vê-lo chorar me quebraria por dentro. Mas agora, eu sentia compaixão, não amor. Nem ódio. Apenas compaixão. Você destruiu muita coisa, Miguel. Falei, com serenidade. Mas o que foi verdadeiro, sobreviveu. O bem que um dia senti ainda vive em mim. Mas não é mais seu. Ele pertence a algo maior. A uma mulher que renasceu da queda. Ele assentiu. Olhou para o céu como se procurasse uma resposta. Não a encontrou. Obrigado, Clara, murmurou. Obrigado por não ter me apagado da história. Eu não podia, respondi. Mas também não podia manter você nela. Miguel me olhou uma última vez. Havia uma dor resignada em seu rosto, mas também, pela primeira vez, uma sombra de paz. Ele virou as costas e foi embora. Sem promessas. Sem pedidos. E eu, voltei a varrer o chão, com o coração leve. Às vezes, a verdadeira redenção não é reatar, é reconhecer o fim com dignidade. Quando olho para trás, vejo uma jovem cheia de dúvidas, carregando no peito uma dor que nem sabia nomear. Eu achava que entrar no convento me tornaria imune ao mundo, como se os muros fossem capazes de apagar memórias, desejos, medos. Mas aprendi, da forma mais difícil, que a fé não é fuga. É enfrentamento. Amar Miguel foi um erro. Mas foi humano. E ser mãe, mesmo que apenas por instantes, foi o capítulo mais sagrado da minha história. Carregar aquela vida dentro de mim me transformou. Ainda ouço o choro do bebê no meu coração, como um eco que não dói mais, mas nunca se apaga. Por muito tempo me culpei. Pela queda, pela paixão, pela entrega, pela decisão de dar meu filho. Por não ter sido forte, ou por ter sido demais. Mas com os anos, compreendi que toda essa dor também me construiu. Não sou santa. Nunca fui. Mas também não sou mais fraca. Hoje, muitas mulheres batem à nossa porta. Algumas fugindo de abusos. Outras perdidas em si mesmas. E eu as escuto. Sem julgamento. Sem pressa. Porque aprendi que a alma humana não se cura com silêncio forçado nem com orações vazias, mas com acolhimento e verdade. Ensino o que vivi. Digo a elas que tropeçar não é o fim. Que amor não precisa doer. Que culpa não precisa ser eterna. Que fé é caminhar mesmo quando tudo parece escuro, confiando que existe algo maior dentro de nós mesmas. Às vezes, volto àquele jardim onde costumava chorar sozinha. Agora, planto flores com meninas que um dia também quiseram sumir do mundo. E vejo renascer nelas a esperança que um dia quase perdi. Miguel foi um capítulo. Meu filho, uma bênção. Minha queda, uma lição. Mas quem eu sou hoje, essa mulher firme, serena e inteira, foi a fé que construiu. E é por isso que permaneço. Porque se a dor me moldou, foi o amor próprio que me fez renascer. Quem disse que freiras não podem amar?
Eu amei. Amei de forma intensa, inesperada, proibida. Amei como uma mulher, com coração, carne e contradições. E sofri com o peso da culpa, com o vazio da perda, com o silêncio que me impus. Por muito tempo, achei que meu erro me desqualificava, que meu tropeço me tornava indigna da vocação que escolhi. Mas a vida, e Deus, me mostraram outra coisa. A fé verdadeira não nasce da perfeição, nasce da queda. Minha história não é sobre pecado. É sobre humanidade. Sobre como a alma também sente falta, também se engana, também chora no escuro. Mas é nesse escuro que a luz pode, enfim, fazer sentido. Miguel foi minha maior confusão. E, ao mesmo tempo, meu espelho. Ele me mostrou o que ainda havia de ferida dentro de mim. E também me ensinou que nem todo amor salva. Alguns apenas nos revelam o quanto precisamos nos salvar sozinhas. Meu filho, ele vive. Em algum lugar do mundo, existe uma parte de mim que nunca esquecerei. Mas hoje, em vez de chorar por ele, eu oro. E confio. A vida tem seus caminhos. A alma, seu tempo de cura. Hoje, minha fé é mais verdadeira do que nunca. Porque ela não é feita de negação. É feita de escolhas. De quedas. De recomeços. Porque amar, cair e levantar. Isso é humano. E minha alma também é. Aprendi que nem toda fé é silêncio. Às vezes, fé é grito abafado no peito. Às vezes, é o ato de ficar de pé mesmo quando tudo dentro de você quer deitar e sumir. E às vezes, fé é olhar para o céu, mesmo depois da tempestade, e dizer: eu ainda estou aqui. E continuo acreditando.